Amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem, boa noite. Terça-feira, 13 de outubro de 2020. Farol de Ismael, até vocês. Farol de Ismael na casa de vocês, farol de Ismael com vocês. Todos atentos, todos conectados para darmos início a essa preleção, a esse chamado passe à distância. Um forasteiro viajante, andava num tempo longínquo, numa parte remota da África do Sul. Por lá, ele fazia o seu trabalho. Se estabeleceu numa pequena choupana, dormiu nessa choupana de forma tranquila. No outro dia, ao amanhecer, de forma que preguiçosa, sentou-se em um tronco de árvore, fumando seu cachimbo, começou a observar crianças, várias crianças, todas com poucas roupas, sujas de terra, jogando o famoso jogo de bola de gude. Aquele homem começou a baforar seu cachimbo, a apreciar aquelas crianças jogando bolinhas de gude. De repente ele observou algumas pedras redondas. Essas pedras deixou mostrar-lhes um brilho. Seu coração, de uma hora para outra, começou a palpitar. Ele percebeu que aquelas pedras se tratavam de diamantes brutos. As crianças brincando com aquele monte de pedras e um monte ao lado, esperando para as crianças pegarem e se divertirem. O homem, com seu coração palpitando, se aproximou do pai das crianças. Olhou para ele de forma discreta e displicente, perguntou ao africano: "Você tem muitas dessas pedras aí que eles brincam de bolinhas de gude?" E o africano respondeu: "Sim, tenho essas pedras e tenho mais lá na choupana." O africano se dirigiu à choupana, encheu uma caneca com aquelas pedras e retornou. Retornou, mostrou aquele viajante estranho. O viajante olhou as pedras, coçou a cabeça e perguntou: "Você trocaria um pouco dessas pedras? Acredito que meus filhos gostariam muito de brincar com elas, assim como brincam as crianças daqui. Você trocaria essas pedras com esse pedaço de fumo que aqui tenho, esse fumo de mascar?" O africano olhou para ele, pensou um pouco e disse: "Até troco, mas você vai sair no prejuízo. Tem certeza que quer trocar?" E o viajante estranho disse para ele: "Sim, não me incomodo." E assim a troca foi feita. O estranho viajante saiu de lá com uma bacia cheia de diamantes brutos. E o africano ficou com um pedaço de fumo. Esse viajante ficou rico da forma que ele queria. Enriqueceu. E assim as minas de ouro e de diamantes da África foram descobertas. Tesouro, fábulas. Assim somos nós, a grande maioria de nós. Temos uma fábula em nosso poder. Temos uma preciosidade, que é a palavra falada. A palavra falada, que tratamos ela como uma pedra bruta ou como um pedaço de fumo. Se soubermos lapidar esse tesouro que temos em mãos, os problemas das nossas vidas podem diminuir ao extremo. Usando a palavra de forma coerente, de forma amorosa, de forma generosa, de forma simpática, de forma educada, de forma positiva. Podemos fazer desse recurso um tesouro sem limites. Um tesouro sem limites. Um sábio filósofo, descendente de uma categoria de mexicanos
chamada Toltecas. Esse sábio, de nome Dom Miguel Ruiz, escreveu um livro. Esse livro intitulado Os 4 Compromissos. Ele relata 4 compromissos para que a pessoa tenha uma vida mais equilibrada, mais serena. E o primeiro desses 4 compromissos que esse autor relata é: seja impecável com a sua palavra. Seja impecável com a sua palavra. Esse é o primeiro compromisso. Ora, são 4 compromissos. Esses compromissos, evidentemente, é conosco mesmo. Cada um de nós assumir esse compromisso de ser impecável com nossa palavra. Pensarmos antes de falarmos. Muitas pessoas dizem: o que vem na minha cabeça eu falo o que penso. Desta forma não precisa nem pensar, já fala sem pensar. Para que usar o recurso do pensamento? As palavras, elas são faladas, antes de ser faladas, são pensadas. Toda vez que pensamos, mentalizamos, antes dessas palavras serem verbalizadas, essa energia percorre todo o nosso organismo, deixando dentro dele, caso as palavras venham a ser boas, o positivismo impregnado em nós. Caso as palavras venham a ser ruins, o negativismo impregnado em todo o nosso organismo. Palavras positivas, palavras negativas, uma questão de escolha. A questão de escolha de cada um. Quando todos, ou a grande maioria pelo menos, se der conta que a palavra é um bem precioso, é um tesouro incalculável que temos à nossa disposição, poderemos viver com mais serenidade, com mais tranquilidade, na busca do bem. Muito se fala em felicidade. Dificilmente alcançaremos a felicidade sem praticarmos o bem. Às vezes a felicidade, ela é confundida com bens materiais. Se eu adquirir determinado bem, esse ou aquele, fico mais satisfeito, uma sensação falsa de felicidade. Muitas vezes muitos vão conquistar seus bens materiais de forma ilícita, de forma errada, passando a perna em alguém, prejudicando alguém, coisas que não são corretas em relação à consciência. Na busca do bem, sermos pessoas melhores, nos lapidarmos, fica mais fácil encontrarmos a tal felicidade. Primeiro, acredito que seja nessa ordem, sermos pessoas do bem, principalmente no bem com o nosso próximo. A consequência disso é a chamada felicidade. O segundo acordo que Dom Miguel Ruiz relata nesse livro: não leve nada para o lado pessoal. Não leve nada para o lado pessoal. Muitas vezes ouvimos alguma coisa ou deduzimos que as pessoas estão pensando isso ou aquilo, uma palavra mal falada, porque a pessoa não usou de ser impecável com a sua palavra, faz com que levemos algo para o lado pessoal. Quando deixamos qualquer ato, qualquer palavra atingir o nosso íntimo, estamos levando para o lado pessoal. Se levamos para o lado pessoal, automaticamente estamos concordando com aquilo que foi dito. Ou seja, estamos tomando o veneno que nos foi oferecido. E o veneno só terá efeito se aceitarmos e bebermos. Se não aceitarmos e não bebermos, ele não fará efeito. Esse é o segundo compromisso que esse autor nos relata, ou nos indica: não leve nada para o lado pessoal. O terceiro compromisso que ele nos indica, que ele nos aconselha: não tire conclusões precipitadas. Não tire conclusões precipitadas ou não julgue, muito parecido um contexto com o outro. As conclusões tiradas de forma precipitada podem levar a julgamentos
errôneos. E a melhor forma de não tirar conclusões de forma precipitada é fazer perguntas, chamar para conversar. E nessa conversa, sendo impecável com a palavra, fazendo as perguntas de forma certa, de formas corretas, bem colocadas. É a melhor maneira de não tirar conclusões, de não deixar seu pensamento vagar numa entropia psíquica, numa desordem, que através dessa desordem, entidades, obsessores, podem aproveitar essa baixa frequência, pegar uma carona e aumentar um pouco mais essas conclusões negativas. Terceiro compromisso relatado no livro: não tire conclusões precipitadas. 4 compromissos. O primeiro, seja impecável com a sua palavra. O segundo, não leve nada para o lado pessoal. O terceiro, não tire conclusões precipitadas. E o 4º compromisso relatado pelo autor nesse livro: dê sempre o melhor de si. Para que os 3 primeiros tenham sucesso, dê certo, dê sempre o melhor de si. Se não dermos o melhor de nós mesmos, como que vamos ser impecáveis com nossas palavras? Como que não vamos levar nada para o lado pessoal e como que não tiraremos conclusões precipitadas? Dê sempre o melhor de si, em todos os momentos, em todas as situações. Vigilância. Vigilância para fazermos o nosso melhor agora e sempre. Um outro viajante estava passando pela beira de um lago e lá ele viu um canoeiro. Ele começou a conversar com o canoeiro e percebeu que os dois tinham o mesmo destino, o outro lado do lago. Esse viajante pediu uma carona para o canoeiro. O canoeiro gentilmente cedeu a carona a ele. E ele também pediu ao canoeiro que deixasse ele ir remando. O viajante entrou na canoa, quando pegou os remos, viu escrito nos remos, num dos remos estava escrito acreditar e no outro estava escrito agir. Os dois entraram na canoa e começaram. O viajante começou a remar. Ele remava, só que a canoa ficava fazendo zigue-zague. Ia para um lado, ia para o outro, ele não conseguia tomar uma direção e colocar a canoa em linha reta. O senhor, um homem já idoso, simpático, ele tentou disfarçar, mas não conseguia, começou a rir, a sorrir. O viajante olhou para ele: por favor, o que está acontecendo? Me ajude. Como eu faço para essa canoa ir em linha reta? O Senhor olhou para ele, sorriu e disse: a resposta está nos remos. Você não leu? Acreditar e agir. Acreditar e agir simultaneamente. Colocar força ao mesmo tempo. Acredite e haja. Desta forma você vai conseguir tomar a sua direção, conseguirá ir em linha reta. E assim o viajante fez e conseguiu fazer a travessia em linha reta. Acreditar e agir. Fé e ação. Um homem, um dirigente espiritual, dirigente de uma casa espírita, esse homem veio a desencarnar. Desencarnou, foi até o céu, bateu na porta do céu. Do lado de dentro, Deus perguntou: quem é? Esse homem respondeu: eu sou João Pedro. As portas não vão se abrir, não o conheço. Por favor, retire-se. João Pedro se retirou, chateado, não entendendo porque Deus não abriu as portas do céu para ele. Ele pensou,
retornou. Depois de um tempo, bateu de novo na porta. Bateu na porta e Deus novamente: quem é? Eu sou o João Pedro, casado com a Maria, pai de 2 filhos. E Deus respondeu: não o conheço, não poderá entrar. Esse homem se retirou, ficou pensativo mais um pouco. Mas o que eu fiz errado, que Deus não está me abrindo as portas do céu? Ele retornou, depois de um dia, bateu na porta de novo. Bateu na porta e Deus perguntou: quem é? É o João Pedro, casado com a Maria, pai de 2 filhos. Também fui professor, dei aula, tenho formação universitária. Deus de novo respondeu: não conheço, não tem como você entrar. Por favor, se vá. João Pedro saiu novamente, já não entendia mais nada do que estava acontecendo. Fui um homem bom na terra, fiz tudo direitinho, o que está acontecendo? Pensou mais um pouco, refletiu, voltou no outro dia, bateu na porta de novo. E Deus, mais uma vez, perguntou: quem é? João Pedro, casado com a Maria, pai de 2 filhos, tenho formação universitária, fui professor e, além disso, fui dirigente de casa espírita. Atendi muitas pessoas, encaminhei muitos espíritos. Deus de novo respondeu: não conheço, volte outra hora, não tem lugar agora. Aquele homem saiu de perto da porta do céu, estava desenchabido, já estava triste, se retirou para um lugar bem tranquilo, solitário, e começou a pensar. E como se uma voz viesse na sua mente, no seu ouvido, ele ouviu as palavras de Cristo: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quando ele ouviu essas palavras, ele teve uma ideia. Retornou nas portas do céu, bateu novamente e perguntou. E Deus perguntou: quem é? Desta vez ele respondeu: eu sou você. Eu e o Pai somos um. E as portas do céu se abriram. Aí João pôde entrar. Vibremos muita luz, vibremos muita paz, muita alegria, muita união. Vibremos nossa união com Deus, entendendo que nós e o Pai somos um. Nós estamos em Deus, Deus está em nós. Vibremos pelas pessoas que estão nos hospitais, vibremos pelos idosos que estão nos asilos, as crianças no orfanato. Todos que precisam receber essa energia da espiritualidade. Vibremos saúde, recuperação para Ana Júlia Prestes. Que o brilhante azul da Mãe Santíssima a envolva, assim como esse manto azul desce sobre todos que necessitam receber essa energia, bem como desce sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Acreditar e agir. Fé e ação. Mentalize o seu mentor, sinta o seu mentor e receba seu passe.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, que assim seja. Porque vosso é o reino, o poder e a glória, como para todo sempre. O tesouro está em nossas palavras. Nós e o Pai somos um. Fiquem com Deus. Muita paz.